Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Carol Reis e estou aqui com Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Lino Gabriel E aí, galera? e Verde Vilela. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E hoje, para variar, temos um assunto nada complexo: empoderamento financeiro. Considerando alguns dados fornecidos pelo IBGE, sabemos que negros e pardos representam mais de 50% da população brasileira. Pela lógica, deveríamos movimentar financeiramente próximo disso, porém estamos muito longe. Em 2018, segundo o Correio Brasiliense, a população negra movimentou 1,7 trilhões de reais do PIB, enquanto o total arrecadado foi de 7 trilhões. Com renda per capita em torno de R$ 1.600, pessoas pretas ganham, em média, 74% menos do que pessoas brancas, ainda segundo o IBGE. Considerando que empoderamento significa tomar poder ou posse de algo, a população negra pode ser considerada empoderada financeiramente? Eu acredito que empoderamento financeiro é poder usar o dinheiro como ferramenta para realizar sonhos, ter conforto e não somente pagar contas e sobreviver. Diante desses dados, chega a ser utópico falar sobre. Então, para contribuir com o tema, temos uma convidada muito especial, a maravilhosa Dina Prats. Dina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você pode nos contar um pouco sobre você? Oi, gente. Primeiramente, agradeço o convite de vocês. Estou bem feliz de estar aqui compartilhando. Então, eu sou a Dina Prats. Primeiramente, eu sou filha da Dona Rosa e do seu Dino. Sou gaúcha, e tenho 30 anos. Sou contadora e administradora de formação, mestre em sociologia e atuo como educadora financeira, né? E numa prática, né, a partir de uma perspectiva de educação financeira comunitária, pensando finanças para empreendedores e pessoas físicas. E, além disso, sou também sócia fundadora do Instituto Estrela Preta, que é um empreendimento focado na área das finanças, psicologia e educação, onde a gente trabalha muito uma perspectiva de integralidade, né, das pessoas, que a gente não pensar as coisas só em caixinhas. Hoje eu trabalho minha saúde mental, amanhã eu penso minha saúde financeira, e entender como tudo está presente na nossa vida cotidianamente. E a partir dessa perspectiva, desse acumulado de coisas e de muitas outras vivências, que eu vou construindo o meu trabalho no campo das finanças e da vida real, né? Porque eu digo que eu não trabalho com finanças na lógica do número, mas sim numa perspectiva de a gente conseguir entender o dinheiro como ferramenta para conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, e principalmente enquanto pessoas pretas, né? Que é o essencial e que é um desafio muito grande a gente conseguir reerguer a nossa comunidade hoje. É mais ou menos isso. Muito maravilhosa. Olha, gente, o currículo dessa mulher daria para fazer um podcast inteiro, eu juro. Mas voltando aqui ao tema, eu quero saber de vocês o que vocês consideram como empoderamento financeiro, começando com a nossa convidada. Então, né? Eu achei um pouco. Primeiramente, eu queria. Eu sou a pessoa. Primeiro, eu ia dizer, queria fazer um adendo aqui. Eu sou a pessoa que chegou nas finanças a partir de uma visão de querer sempre entender como as coisas são construídas e o porquê, né? O porquê do porquê do porquê. Eu sempre fui a criança do porquê que ficava só analisando. E aí, eu queria primeiro problematizar um pouco a coisa do empoderamento, né? Porque às vezes, numa ótica capitalista que a nossa população está inserida, muitas vezes a gente fala que a gente cresce um pouquinho e as pessoas já dizem, as pessoas estão empoderadas, enfim. E aí a gente continua inserido numa lógica colonialista e exploratória, que o nosso povo não tem muitas vezes autonomia financeira, não tem independência. E eu vejo o empoderamento financeiro muito na ótica, eu gostaria de pensar não só o empoderamento, mas a construção da autonomia financeira, né? Que é essa liberdade para pensar, decidir
construir futuro e construir estrutura. E aí eu acho que esse empoderamento financeiro ele está ligado muito à perspectiva do nosso povo construir patrimônio, construir a sua própria estrutura. Porque hoje a gente vê milhares de pessoas pretas acessando muitas vezes recurso e tendo acesso a crédito, acesso a salários um pouco melhores, mas a gente continua, na essência, nos mesmos lugares e passando pelos mesmos problemas em diferentes níveis. E tem algo muito complexo nisso, né? Que é quando a gente está falando de empoderamento e mudar a estrutura, construir isso na base mesmo, tu está falando que não é só construir um negócio e vender, né? E vender um pouquinho mais. É construir, gerar emprego, renda, capacidade de trabalho e várias outras coisas, formação, escola, educação. Então, eu vejo o empoderamento financeiro como a construção da autonomia em 3 campos diferentes, né? Que é os campos que eu vejo, que eu acho como que são prioritários, né? É o campo educacional, o campo financeiro e o campo da nossa saúde mental, né? Que tem várias pessoas que questionam esse termo, assim. Porque não tem como eu ter empoderamento financeiro se eu estiver ainda ferrado, com a minha mente ferrada. Não tem como eu ter empoderamento financeiro se a minha família, a minha comunidade não tiver acesso à educação, não tiver acesso a ferramentas. Então, esse empoderamento ele vai ser construído coletivamente por uma série de fatores e que eu vejo esses 3 como essenciais para conseguir uma estrutura real e ter esse empoderamento de fato na nossa prática, sabe? Eu acho que sim, a gente não está vivendo, a gente vem num ambiente crescente, né? Pensando sempre que o nosso povo está construindo cada vez mais coisas sólidas, mas ainda tem muito percurso. E olhar para a nossa história e ver o que a gente construiu até aqui é importante entender que a gente cresceu muito, mas a gente ainda não está totalmente empoderado, né? Então, será mesmo que é empoderamento financeiro que a gente está buscando? Ou é autonomia, construção, estrutura de vida, né? Aí fica a bomba para os próximos que vão falar sobre isso. Ai, deixa eu começar nessa roda aqui, porque eu tenho várias coisas para falar. E eu prometo que eu vou falar pouco para pegar a próxima rodada. Mas, Gina, assim, eu concordo muito com tudo que você disse, né? E aí tem a relação que nós, pessoas negras, temos com o dinheiro, né? Que foi uma relação proposital, né? Que é essa relação de que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro está relacionado a pessoas que não fazem as coisas não fazem as coisas boas, né? Então, quem tem dinheiro é ruim, quem tem dinheiro é uma pessoa mau caráter, enfim, a gente tem esse lugar. E aí nós, pessoas negras, também propositalmente não fomos ensinadas a ter uma educação financeira de base, então isso é algo para a gente problematizar, inclusive dentro da nossa educação básica. Por que a gente não tem uma educação financeira? Isso, de novo, é proposital, para que a gente não tenha autonomia, para que a gente não tenha liberdade, e aí a liberdade no completo, né? Porque a liberdade, a partir do momento que você tem dinheiro, você tem liberdade, inclusive, para pensar. Porque quando você não tem dinheiro e você está ali buscando pela sobrevivência, você não consegue criticar, você não consegue ser crítico, você não consegue olhar para o mundo que está à sua volta e dizer, olha, isso aqui não está certo. Você está ali lutando e brigando pelo básico. Enquanto a gente está brigando pelo básico, a gente continua brigando pelo básico. Né? E aí, essa construção, e quando você fala, né, sobre essa mente, sobre toda essa construção psicológica, é realmente algo a ser lidado, né? Porque é dessa base que a gente consegue ter uma mudança de fato. Alguns anos atrás, eu fiz uma feira, e aí, não sei se você sabe, né? Tem uma marca de manda afro brasileira, a Zecaia, e aí eu estava fazendo essa feira, e na segunda-feira, foi uma das feiras a primeira feira que eu vendi bastante, assim, né? Eu vendi 16 mil em 3 dias. E aí foi vendido. Que maravilhosa! Para quem está só ouvindo, Dina tem uma carteira Zecaia maravilhosa. Então, e aí, esse evento, a maioria das vendas foram no cartão de crédito, e na segunda-feira o dinheiro começou a entrar. E eu tive um incômodo gigante, gigante. Quando começou a entrar o dinheiro, eu queria sair
esvaziando aquele dinheiro. Eu queria sair pagando tudo, porque tinha contas para pagar, mas e aí depois eu fui refletir que como se eu não tivesse direito de ter aquele dinheiro dentro da minha conta. Então eu quis sair esvaziando a conta. Foi impressionante depois a percepção, né, dessa relação. E isso também fala sobre o quanto que a gente está distante também de poder construir reserva, né? A maioria das pessoas que a gente conhece, que são pessoas negras, não tem reserva. Então, no momento de apuro, no momento de necessidade, não tem de onde recorrer. Eu tenho mais coisas para falar? Tenho, mas eu vou passar a vez e falo na volta. Seguindo aí a pergunta que a Carol fez, eu não sei muito de finanças, assim, né? Eu não faço nem meu próprio imposto de renda, assim, eu sou a pessoa mais fora, eu odeio olhar extrato de banco, eu não entendo nada, parece que aquilo não faz o menor sentido para mim, mas eu acho que a questão do empoderamento financeiro, assim, para mim, num lugar muito particular, diz respeito a como as pessoas me respeitam, né? Então, assim, eu acho que antes de eu ter um determinado emprego, as pessoas me viam de uma outra forma e desde um lugar que eu ocupo, as pessoas me veem de uma outra maneira, assim. Mas no meu caso, assim, eu trabalho num lugar que é muito difícil para mim estar, né? Tem a questão da transfobia, tem a questão do racismo. Então, tipo, a forma que eu tento manter uma certa autonomia financeira e um empoderamento financeiro, sim, é muito na questão com a minha casa, né? De ter a minha casa, de investir nisso. Grande parte do meu salário vai para minha casa. Mas eu penso para mim que esse empoderamento seria real, assim, se eu não dependesse de um patrão para sobreviver, sabe? Que eu acho que é isso, assim, de alguma forma, essa autonomia me prende também em um determinado lugar que nem sempre eu quero estar, né? Que, tipo, eu não me vejo pertencente àquilo, àquele lugar, mas é aquele lugar que paga os boletos. Então, talvez eu tenha conquistado de alguma forma um empoderamento financeiro, uma autonomia em vários aspectos, né? Autonomia em relação ao aluguel, assim, mas aí, fica de novo, né? Quando será que as nossas populações vão conseguir, assim, essa autonomia financeira, muito mais no aspecto disso, né? Eu quero ter um filho com a minha companheira, e a grana sempre é uma questão, né? Tipo, e aí a gente chega, beleza, mas pessoas com muito pouco dinheiro têm filhos também. Será que a gente não tem o direito de ter filhos porque a gente não tem dinheiro, sabe? Então vai entrando em várias coisas assim, que se por um lado eu acho que empodera, né, e me permite algumas coisas, por outro lado me prende também, me prende talvez em lugares que eu nem sempre queira estar, mas que eu tento me planejar para não estar naquele lugar também em um determinado período de tempo, assim. Então, eu estava ouvindo, né, pensando em vocês, assim, na fala de vocês, e eu lembrei de uma situação que eu dei uma aula numa turma, num curso de educação financeira, era um curso de educação financeira que eu estava fazendo, aqui numa comunidade próxima da minha casa, né? E a minha turma tinha meninas de 9, mais ou menos, até uns 15, 16 anos. E aí um diálogo nas primeiras aulas que a gente teve era quais eram os sonhos delas, né? E aí a maior parte das meninas dizia assim para mim, Dina, eu nunca sonhei, não sei o quê, eu acho que isso nem é para mim, isso é demais, isso é longe demais. E aí eu perguntei para elas, tá, mas e aí, quanto que custa o
o kit ali na esquina, né? No mercadinho, tinha um mercadinho bem na frente da associação, né? Quanto que custa o kit, né? Que é o combo de energético com vodka ali na frente? Quanto que tá um engradado de cerveja? E aí elas prontamente, uma levantou a mão, a outra levantou a mão, e aí eu perguntei para elas assim, né? Bom, gurias, vamos pensar aqui com a gente. Por que numa sociedade a gente sabe o preço da bebida alcoólica, a gente sabe o quanto que isso nos custa, e a gente não sabe qual é a possibilidade de que a gente tem de sonhar, de qual é o sonho que a gente tem. E quanto que custa o sonho de vocês? Quanto que custa ter um sonho, né? E aí, esse diálogo, ele começou nesse comparativo. E ele foi aprofundando, entendendo muito as coisas, as questões históricas que tem dentro da nossa realidade, né? E que a nossa população vivencia cotidianamente. Então, realmente, a gente não foi ensinado, a gente não foi orientado, a gente não acessou a educação financeira, e muitas vezes a relação que a gente tem com o dinheiro é uma relação extremamente conturbada, é uma relação desse lugar de não ser para mim, ou que nem o Lino falou assim, de não ser, eu não sou a pessoa que faz o imposto de renda. E não necessariamente eu não precisa ser a pessoa que vai fazer o imposto de renda, mas pode ser que entenda como é que funciona, ou tem alguém dentro da comunidade que possa auxiliar nesse processo, né? E aí, a complexidade que está no debate do empoderamento, porque às vezes a gente acha que tem um ideal, muitas vezes, de riqueza que é vendido para a nossa comunidade. Se eu crescer, se eu conseguir um emprego melhor e conseguir mais dinheiro, eu vou ser uma pessoa que, né, eu venci na vida. E aí o resto continua na mesma base. E esse é o ponto que eu acho que é o do empoderamento que eu toco, que é a estrutura, né? Que eu acho que é importante de ter acesso à saúde mental, acesso à educação, que a nossa comunidade precisa ter isso, né? Porque às vezes não basta só acessar o recurso financeiro, mas é acessar as outras ferramentas que precisa para tu poder ter aquele gás de continuar crescendo e para que as outras pessoas estejam junto com a gente, né? Que é para que esse crescimento seja um crescimento coletivo, assim, né? Então, às vezes eu me pego conversando com várias pessoas que dizem assim para mim, Dina, eu não quero pensar sobre isso agora, eu nem quero olhar, né? Que é como a Laís falou, né? Naquela situação de olhar para a conta bancária. A gente tem medo de olhar para a conta bancária porque a gente tem medo do nosso dinheiro. Mas quantas vezes alguém chegou na nossa família e falou das situações, de como que a nossa família estava financeiramente, dos problemas que a gente estava vivenciando, dos dilemas que os nossos pais, que os nossos avós, né, que os nossos mais velhos estão passando com as finanças. São esses poucos momentos, porque dinheiro ainda é tabu e dinheiro é construído nessa lógica de que não é para pessoas pretas. E sim, porque a gente que movimenta essa sociedade, nós somos a mão de obra que construiu esse país e que faz a maior parte dessa grana girar entre uma estrutura extremamente racista. E aí, hoje, trabalhando com finanças, eu às vezes recebo várias propostas de trabalho de pessoas brancas falando assim, você é a cara da nossa marca, você é a cara da coisa. E eu falo, né, cara pálida, por que eu sou a cara? Porque o nosso povo todo está movimentando a grana, mas quem está ficando com lucro é vocês, né? Porque eles estão construindo patrimônio. O meu povo construiu um salário um pouco melhor, mas continua na mesma situação e todo mundo continua vivendo ali sem território, sem nada. Então, eu acho que às vezes eu puxo para esse nível, para essa profundidade, né? Porque senão, Ana vira e mexe, as pessoas dizem que é só nos pagar salários melhores, né? E eu falo que, cara, não é só isso, né? A gente precisa a gente precisa realmente construir essa estrutura de base para poder se comunicar, trocar e realmente ter esse empoderamento na prática, entendeu? Em conjunto, assim, né? E às vezes eu fico pensando, a minha cabeça fica fritando, literalmente, nesse processo, assim. Mas foi coisas que vieram a partir da fala de vocês. E a minha cabeça também está fervendo aqui de várias coisas, né? Uma delas é uma fala que o Lino trouxe sobre a construção de uma família, né? E a necessidade financeira para essa construção de família. E aí também está muito ligado ao que a gente vê e entende como riqueza, né? E aí, essa riqueza, ela não está associada a pessoas, ela está associada a patrimônio, a ter coisas, né? E aí, é óbvio, a gente pode
questionar aqui o capitalismo e o que ele prega para a gente. Porque uma vez eu estava na casa de um amigo meu, esse meu amigo é angolano, e aí ele morava com outro angolano, e esse outro angolano estava com a namorada dele. E aí eles estavam discutindo, eles estavam aqui no Brasil, estudando numa universidade, fazendo pós e tal. E aí eles estavam aqui discutindo quantos filhos eles iam ter. Se eles iam ter 5 ou 7 filhos. E eu fiquei assim, como assim, gente? 5 ou 7? Aí eles me explicaram, porque filhos é riqueza. Quanto mais filhos, mais rico é a família. E aí, naquela argumentação, né? De pensou num almoço, toda aquelas pessoas, e como isso preenche uma casa, o quanto isso realmente traz mais felicidade, né? Uma casa com amor. E aí a gente fala, sim, de escassez porque a gente está dentro de um sistema capitalista e um sistema que exige que o dinheiro exista, né? A gente tem cada vez menos acesso a, não sei qual é a palavra certa para isso, mas é a autoprodução de alimentos, vamos dizer assim, né? Que é espaços para ter uma horta em casa, enfim. Isso vai impossibilitando a gente de produzir o próprio alimento. E aí há essa necessidade do dinheiro. Mas fica aqui o questionamento, né, sobre o que a gente busca enquanto pessoas negras, né? Para onde a gente quer se aproximar mais? A gente quer se aproximar desse colonizador ou a gente quer construir uma outra sociedade? Enfim, fica a reflexão nessa parte. E aí eu trago a outra reflexão, que é enquanto pessoas negras, Lino também trouxe uma outra coisa, assim, né? Que ele trabalha e aí ele gostaria de não ter um patrão, esse determinado patrão, que no caso dele é uma instituição, mas enfim. E eu acho também uma fala um pouco problemática, porque a gente traz para o lugar do empreendedorismo que o empreendedorismo salva. E quando a gente olha para os dados, a gente vê que a maioria das pessoas que empreendem são pessoas negras e a maioria não ganha nenhum salário mínimo. E são pessoas que trabalham em serviço e não empregam outras pessoas, né? Então, assim, eu me preocupo demais como uma pessoa que empreende e uma pessoa que gosta muito de falar e viver o empreendedorismo e que sofre por isso. Me preocupa sempre falas que entendem o empreendedorismo como uma salvação, assim, né? E a outra coisa é esse entendimento como nós, afroempreendedores, a gente tem uma visão diferenciada sobre negócios, né? Porque quem empreende sendo uma pessoa negra, na maioria das vezes, tem quase que um olhar de um negócio de impacto, mesmo sem ter essa visão necessariamente, né? Porque a gente tem a intenção, o nosso negócio está prosperando, a hora de contratar, normalmente a gente vai contratar ou alguém da família, ou a gente vai contratar uma outra pessoa negra, e aí a gente vai criando uma cadeia diferente. Então, sim, eu acho que não é só pagar salários maiores dentro dessas instituições que existem, porque a gente tem que criar as nossas empresas, a gente tem que fortalecer as nossas empresas, mas também eu acho que a gente precisa entender que, infelizmente, a gente ainda não está preparado para que o dinheiro do preto, de todas as pessoas pretas, seja o suficiente para que a gente tenha o tamanho de estrutura de empresas que a gente precisa ter. A gente precisa ter indústria, a gente não tem indústrias que são de pessoas negras, a gente precisa ter diversas outras cadeias que a gente não tem, e para isso a gente não consegue só ter com dinheiro de pessoas pretas, porque a gente fala ainda de uma maioria que está lutando pela sobrevivência e pelo básico da vida, né? Então a gente precisa regular e encontrar diversas formas de construir tudo isso. Arrasou! Avalote. Gente, eu tava pensando aqui, né? O quanto eu tava ansiosa por esse episódio, porque, tipo, de fato, empoderamento financeiro é um assunto que não está nos meus discursos, é um assunto que eu não sou habituada a conversar, e justamente porque eu não fui ensinada, né, a conversar sobre esse assunto, né? Foi algo que também sempre foi me negado. É, eu fico lembrando, tipo, eu acho que quando a pessoa é muito pobre, e quando ela começa a emerger um pouco, eu tenho uma percepção que de duas ou uma, né? Ou ela se torna aquela pessoa super regrada, que vai saber controlar o dinheirinho, dar valor naquele dinheirinho que foi muito suado, ou ela entra naquela do, ai, só se vive uma vez, né? E eu sinto muito que acho que os meus pais eram muito dessa segunda opção, né? Do só se vive uma vez, né? Nunca fomos ricos, né? Tipo, eu sou filha de mecânico e
empregada doméstica, diaristas e tal, auxiliar de limpeza. Mas tudo que eles podiam me dar minimamente era dado assim mesmo para mim, sabe? Não tinha um esforço para conquistar aquilo, porque acho que eles sentiam essa carência de que eles não tinham para eles e me davam meio que de, vou dizer, mão beijada, sabe? Então eu não fui ensinada, por exemplo, a cuidar de uma mesada, entendeu? E eu acho isso muito importante, né? Porque a gente já não tem essa educação financeira nas escolas, né? E quando falta isso em casa, começa a se tornar uma bola de neve, né? Não estou responsabilizando meus pais por isso, né? Justamente também porque vem de uma carência deles, de uma necessidade deles também de suprir isso comigo. Mas foi uma coisa que virou uma bola de neve, né? Eu fui uma criança que não aprendeu a ter essa responsabilidade financeira, uma adolescente, pior ainda, na juventude, quando com meus 18 anos já estava estourando os primeiros cartões de crédito, sabe? Então, e aí só quando eu entro nessa bola de neve que eu começo a me questionar e pensar o quanto isso é ausente na minha vida, né? O porquê que eu estou consumindo dessa forma, o porquê que eu estou agindo assim. E aí eu começo também a ter um mínimo de autonomia financeira, que aí eu também faço muito das palavras do Li nas minhas palavras, que eu vejo que quando eu comecei a ter essa autonomia financeira, né, quando eu entrei na indústria também, ainda eu vivia muito esse conflito também, né? De, eu tenho minimamente autonomia financeira, mas isso me tem um custo psicológico, um custo emocional muito mais alto, né? E aí, será que isso está valendo a pena? Né? Vamos colocar na balança. E, nossa, gente, é bastante bem complexo mesmo falar sobre isso. Eu estou mais de ouvidos mesmo de vocês, que eu estou aprendendo muito aqui. Outra coisa que eu ia lembrar também, tinha esquecido de falar, eu acho curioso quando a Laís também traz essa questão do afroempreendedorismo, né, do empreendedorismo negro no Brasil, como ele cresce. Ninguém comenta que ele cresce, né, porque nos falta um emprego, na verdade, né? Tipo, não é uma coisa, tipo assim, estamos empreendendo porque está nos sobrando dinheiro aqui, vamos lá e vamos empreender, né? Acho que o afroempreendedor, ele sempre acaba empreendendo porque ele não tem dinheiro, ele está desempregado, ele precisa empreender. E aí eu fico pensando como que isso é uma herança ainda da escravatura, né? E quando fomos abolidos, a gente não tinha, não éramos empregados e precisávamos, né, empreender para sobreviver, para sustentar nossas famílias. E é uma herança que vem até hoje. Quem aqui de nós não tem um tio, uma tia, um primo, uma prima preta que empreendeu porque ficou desempregada? Né? Isso é muito comum nas nossas famílias também. Fiquei refletindo sobre isso. Não, então, mas o que eu tava pensando quando eu falei do patrão, assim, eu não tava nem pensando exatamente no quesito se esse patrão é o empreendedorismo ou se é uma instituição ou um emprego, né? Mas como existem pessoas que, enfim, elas não precisam trabalhar na adolescência, sabe? Quando que a gente vai ter a possibilidade de poder estudar, né? Tipo, tem projetos aí de governo que querem colocar a educação integral nas escolas. E aí a gente vai ver a galera filha de preto saindo muito mais das escolas, porque essa galera precisa começar a trabalhar com 13, com 14, com 15 anos, sob aspectos, né, ou sob nomenclaturas de jovem aprendiz, sabe? Então, o que eu falo que é cansativo é assim, eu acho que é o que a Dina traz, né? Assim, o dinheiro, ele é ferramenta. Então, quando é que a gente vai ter essa ferramenta com um trabalho digno? Ou os nossos filhos, nossas filhas, né? Quando elas vão ter essa ferramenta, os filhos de pessoas pretas, de pessoas trans, sem precisar necessariamente estar trabalhando para conseguir estudar e buscar as coisas que elas querem, né? E poder escolher os nossos trabalhos também, né? Porque eu acho que tem muito essa questão, assim. O que a Verde está falando de que o empreendedorismo, o afroempreendedorismo não começou ontem, né? A gente vem trabalhando há muito tempo e hoje eu fico pensando, por exemplo, para além do meu trabalho, que é ser professor, ou do trabalho que eu estou fazendo agora, que é a minha tese, eu tenho que trabalhar para as redes sociais, sabe?
Tipo, eu tenho que ter um intenso trabalho de produção de conteúdo nas redes sociais, ou seja, eu tenho um terceiro emprego, sabe, quase, só para alimentar uma rede social que não é o meu trabalho. E ainda assim é aquilo que de alguma forma vem a sustentar meu trabalho, né? Como é também o trabalho que a gente tem que ter com o nosso cabelo. É um baita trampo aquilo que a gente tem que fazer para cuidar do cabelo, cuidar da pele. A minha testosterona, gente, minha testosterona, eu tenho praticamente que ter um útero por mês só para pagar minha testosterona. Ela é caríssima, sabe? Então, tipo, é dessas coisas, assim, e também das responsabilidades do Estado, né? Porque medicação é uma coisa que eu não deveria ter que tirar do meu bolso para ter acesso, né? É, gente, eu sabia que esse tema ia render. É engraçado que não se fala muito sobre dinheiro, mas é só jogar dinheiro na roda aí que cai um monte de assunto para a gente falar, né? Então a gente precisa desses espaços para falar sobre dinheiro, sobre, inclusive, um dos podcasts que eu ouvi da Dina, ela afirma que é ser sonhador na prática, né? Isso para mim me bateu forte, porque eu sou muito sonhadora, só que, assim como todos vocês, eu não tive um embasamento educacional familiar, eu não tive grandes. Ninguém me ensinou a lidar com o meu dinheiro, né? Então ali eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu olhava e falava, eu quero tanto aquilo. Eu ia lá e comprava, eu não me planejava para ter. Então, nisso eu fui como a verde, fazendo pequenas bagunças no cartão de crédito, cheque especial. E aí me vi trabalhando em uma instituição financeira e devendo. Falei, gente, não faz sentido, a hipocrisia do ser humano. E aí eu comecei a procurar formas de me educar financeiramente. Mas eu queria perguntar aqui para a Dina, como foi na prática, né? Como você denomina, nos ensine esse ser sonhador na prática, porque eu acho que, apesar de ter um pouco mais de controle nas minhas finanças, eu ainda me falta essa prática aí nos meus sonhos. Carol, é um desafio, mas ele é possível. Eu sempre digo, tudo é possível para nós, né? Mas não no sentido meritocrático, né? Mas no sentido que eu lembro de uma situação que aconteceu comigo quando eu ainda trabalhava numa empresa privada ainda. Esse sonhar na prática, né, surge a partir da música da Emicida e da Elisa Lucinda, que chama Milionário do Sonho. E ele diz, né, digo que sou sonhador, mas sonhador na prática. E antes ele fala até que ter meta, planejamento, estratégia. E na época eu fazia terapia e um dia eu cheguei na terapia e falei para minha terapeuta, né? Ah, eu não aguento mais, eu quero ir embora de lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela disse assim: e o que você está fazendo para sair desse lugar? Mas aquilo foi um soco tão grande na minha cara, no meu estômago, porque apesar de eu ter noção de uma organização financeira e apesar de eu tá formada, né, na administração e tal, tinha uma coisa em mim que era entender a minha potencialidade, olhar para mim e ver potência no meu futuro, saber que eu era uma mulher preta potente, que eu poderia construir muitas coisas. E às vezes a gente sabe que o dinheiro está na conta, né? Às vezes ou não está. A gente sabe que tem um monte de possibilidade, mas a gente não consegue olhar para si e ver a sua potência. E dizer que sou sonhadora na prática, ela entra nesse processo de ver a nossa própria potência, né? De conseguir, às vezes, ter aquele cliquezinho, tá? O que eu preciso, se eu tenho esse sonho, o que eu preciso para fazer ele acontecer? Será que é só dinheiro? Ou eu preciso levantar minha bunda da cadeira, né? Ir lá falar com alguém, pedir ajuda muitas vezes, olhar para minha rede, buscar pessoas parceiras para me ajudar nesse percurso, né? Então, aí eu comecei a traduzir isso, bom, né? O que eu preciso fazer para sair desse lugar, né? Porque eu quero, meu sonho naquela época era continuar estudando, eu estava terminando a contabilidade e eu queria muito fazer um mestrado, continuar estudando e buscar um outro emprego, enfim.
E as coisas, muitas vezes, eu dizia que eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Mas não estava em torno só do ganhar mais, estava em torno de eu me mexer também, né? Então, pensar o sonho na prática, de como sonhar na prática, às vezes é pegar o nosso caderninho, né? E aí todo mundo me pergunta, Dina, como é a fórmula mágica para eu conseguir organizar as minhas finanças? Eu falo, tem um caderno em casa? Começa aí a anotar o aspecto, tem o sonho, anota o sonho, quanto custa primeiramente esse sonho e o que eu precisaria para realizar. Bom, meu sonho é viajar pelo mundo. Viajar pelo mundo é muito caro, é muito difícil, é muito impossível, tá? Tá, mas quanto que custa? É uma primeira passagem? É uma pesquisa na internet que eu preciso ver para determinar o lugar? É conversar, sentar e conversar contigo e dizer, olha, eu tenho um sonho de viajar pelo mundo. Será que eu preciso de uma língua, alguma coisa, de um conhecimento, outro conhecimento para conseguir fazer essa viagem? Então, antes de pensar na realização, eu sempre digo que a gente precisa olhar para o meio tempo. O meio tempo é o momento que eu estou hoje, que eu estou partindo de agora, até onde eu quero chegar. E vai ter uma caminhada. E eu não sou leviana de dizer que as coisas são fáceis, que eu só vou guardar um percentual do meu salário e tudo vai ser realizado. Não, às vezes vai ser muito árduo. Mas eu preciso construir esse meio tempo e pensar nesse sonho dividido entre etapas, né? Eu preciso saber, primeiro eu vou dar o passo de pegar e ligar para um lugar e perguntar quanto custa uma passagem. Primeiro eu vou ligar e ver quanto que custa fazer a minha inscrição lá numa prova, né? Segundo passo, eu vou ter que conseguir o dinheiro para a inscrição, mas primeiro eu precisava saber quanto custava. E eu vejo vários clientes, muitas vezes, que chegam nos meus cursos, nas consultorias, que dizem, Dina, eu quero muitas coisas, mas eu não tenho dinheiro para fazer nada. Eu digo, calma, senta aqui, vamos conversar. Tá? O que é esse plano? O que é esse objetivo? Eu quero tal coisa. Tá, mas já pesquisou na internet? Já foi olhar? Já foi pensar, escrever? Já escreveu? Escreveu? Simplesmente o fato de escrever esse sonho em algum lugar, colocar ele mais descritivo, né? Como tu quer chegar lá, qual é a possibilidade, já é um exercício. É sobre isso, o Brasil. Lino mostrou o caderno dele. Então, esse momento de fazer esse exercício já vai nos trazendo para a consciência, porque o que eu acho que uma das coisas mais desafiadoras para nós é muitas vezes conseguir se projetar no futuro, conseguir olhar para essa potência e se projetar para o futuro, sabe? Porque ele vai, os desafios que a gente vai vivendo no dia a dia, o racismo ele tem disso, né? Ele vai te tirando toda a possibilidade de existir, porque ele vai te trazendo vários complexos. E aí tu olhar para lá para frente e ver que a Dina pode, daqui a 10 anos, onde a Dina gostaria de estar, onde a Carol gostaria de estar, onde a Laís gostaria de estar, né? Às vezes a gente fica assim, não consigo olhar para isso, não consigo. Então, antes do não, bota o sonho, pega o caderno, separa um caderno aí, escreve o sonho, pensa no que você precisaria para poder conseguir esses para realizar os seus sonhos. Dina, não tenho muito dinheiro. Pega as suas finanças ali, as suas contas, tudo que tem para pagar, anota nesse caderno. Tudo que você tem, né, para receber, anota nesse caderno. E aí, um complemento que eu acho que poucas vezes eu falo sobre isso, mas antes de ser contadora, educadora financeira, eu sou pipoqueira e vendedora de cabelo. Então, a pipoca foi que me ajudou a fazer minha formatura. E quando eu comecei a vender pipoca, eu vendia pipoca num estádio aqui da Arena, com uma franquia de pipocas. E um dia, né, num domingo, no almoço de domingo, a minha irmã falou que o pai dela tinha um carrinho de pipoca para vender. E a gente comprou o carrinho e vendia pipoca todo final de semana. Na época, eu também estava trabalhando como assistente lá nessa empresa, né, assistente contábil. E a pipoca me proporcionou muitas coisas, né? Me proporcionou começar a pensar possibilidades para esse sonho. E saber fazer pipoca não está no meu currículo, mas eu digo para todo mundo: tem coisas hoje em dia que eu não aceito na minha vida, porque eu vou dizer assim: olha, amado, se nada der certo, eu pego o meu carrinho de pipoca e volto para lá, porque esse conhecimento ninguém tira. Então, lista também os seus conhecimentos e as suas habilidades, porque conhecimento é o maior investimento que a gente tem e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar da gente os nossos conhecimentos e as nossas habilidades. E, às vezes, no loop infinito de pensar só que a gente precisa de dinheiro, a gente esquece dessas habilidades, desses conhecimentos que podem fazer com que esse sonho
né, ele seja realizado mais rápido e a gente com certeza assimile isso, que eu sou uma pessoa potente e eu sou um sonhador na prática. Eu não sou apenas uma pessoa que está sonhando e que os sonhos vão ficar no campo das ideias, eles vão estar escritos e eles vão ser realizados, assim. Então, isso é muito da minha experiência, assim, né? Tem milhões de possibilidades de outras experiências de vida de outras pessoas, mas é o que eu vejo, sabe? Aula é o que eu tenho para dizer para vocês. Ai, Dina, eu fiquei te ouvindo assim, e a primeira coisa que me pega é a gente se enxergar enquanto potência. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu penso muito e reflito muito, né? Eu vivo o empreendedorismo dentro da Zecaia há 6 anos. Então eu olho diversas coisas e eu vejo assim, cara, olha que incrível essa ideia, mas a pessoa não sabe como fazer, ela não sabe nem o básico. A gente, enquanto pessoas negras, a gente ainda está num lugar muito longe do empreender, a gente ainda está muito no básico, muito, muito, muito. Inclusive no se reconhecer enquanto empreendedor. Né? Então a gente ainda está nesse lugar. Então, assim, eu fico olhando o quanto a gente não se enxerga potência, o quanto pessoas incríveis que eu conheço, que às vezes eu olho assim, meu Deus, se eu tivesse essa memória, eu já tinha dominado o mundo. Se eu tivesse essa habilidade, eu já tinha dominado o mundo. Mas elas não se enxergam dessa maneira e não tem jeito. No sentido, né, não tem jeito da gente dizer para a pessoa, nossa, olha que incrível você é, você poderia fazer isso, fazer aquilo. É um trabalho de terapia mesmo, é um trabalho muito mais profundo, porque foram todas pessoas colocadas num lugar de que você não vai ser nada, num lugar de que você não tem futuro, de um lugar que é isso que você vai ser, entre aspas, serviçal e só, e você não pode sonhar para além disso, né? E eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou muito resolutiva, eu não sou uma pessoa que é especialista em alguma coisa, mas eu sou uma pessoa que sabe muitas coisas diferentes. Então, isso me ajuda muito dentro da Zecaia, né? Esse meio entendimento de várias coisas aí. E aí, eu também sou o tipo de pessoa que sonha na prática no sentido de fazer loucura. Porque a Zecaia ela não nasceu no planejamento, né? A Zecaia ela nasceu de uma necessidade financeira, então ela nasce também por uma necessidade, ela não nasce por oportunidade, apesar de eu ter a oportunidade de continuar empreendendo depois, porque eu tinha uma casa que pagava água, internet, eu tinha pais que pagavam tudo isso para mim, eu consegui continuar empreendendo, inclusive durante a pandemia, porque eu fiquei com 2, 3 meses ali no início da pandemia sem saber direito como fazer, o que estava entrando ainda não era suficiente, mas eu tinha uma família que toda a comida que entrava dentro da minha geladeira foram eles que me deram. Isso possibilitou que eu pudesse optar por pagar contas ao invés de comprar comida. Então, assim, eu fui uma pessoa extremamente privilegiada dentro de pais que também não tinham grana para me dar, para pagar as contas que eu precisava pagar. Mas eles possibilitaram que eu tivesse comida para que eu pudesse ter energia para continuar trabalhando e conseguir resolver, né? Então, assim, para gente, pessoas negras, às vezes o lugar do sonho ele também está associado à loucura, né? A loucura de dar cara e tipo, agora eu não sei como, assim como eu vim para Salvador, eu quero abrir uma loja em Salvador. Tenho dinheiro para abrir uma loja em Salvador? Não tenho R$ 1. Mas eu estou articulando e já estou articulando mais de uma loja. Assim, tô no processo de vou dar um jeito, né? Inclusive hoje foi um dia que semana passada eu já tinha feito, mas essa semana eu fiz para além, né? Semana passada eu sentei e coloquei tudo que eu quero para Zecaia, assim, né? O sonho do milhão. Então, se eu tiver mais de R$ 1 milhão, o que eu gostaria de fazer dentro da Zecaia? Então, eu fui lá, fiz um mapa mental de tudo que eu gostaria dentro da Zecaia. E hoje eu estou fazendo um curso sobre superprodutividade, porque eu vejo que essa é uma falha que eu preciso ter dentro, né? É uma falha que eu preciso deixar de ser falha. E aí coloca ali quais são os teus objetivos e transforma os teus objetivos em metas e as suas metas em tarefas. E é sobre isso, assim, né? Então hoje eu fui lá e coloquei quais eram os meus objetivos enquanto Zecaia, quais eram os meus objetivos enquanto Laís. E aí, para isso, eu vou trazer uma fala do Lino que diz o terceiro trabalho, né? Eu já faço milhares de coisas,
Mas também tem uma outra coisa que é eu trazer todos esses pensamentos e reflexões e experiência de estar empreendendo há 6 anos para outras pessoas que estão num lugar muito, ainda muito inicial, né? E aí, para mim, eu vou realmente realizar meu propósito quando eu ver outros afroempreendedores crescendo de fato, sabe? Empregando outras pessoas negras. A gente conseguir emancipar essa galera preta, sabe? Então, assim, e esse empoderamento financeiro, tá? Para mim, ele tá fazendo parte do empreendedorismo, sim, mas não só do empreendedorismo, sabe? Porque nem todos nós a gente precisa empreender, mas a gente precisa ter empresas que respeitem a gente, empresas que remuneram a gente de fato, de verdade, e que consigam fazer a gente crescer enquanto profissionais, né? Então aqui a gente tem muitas coisas que envolvem essa questão financeira e que, para a população negra, é emancipação de fato, né? Que é o que a gente precisa. Liberdade real, né? Não aquela lá do dia 13 de maio. Gente, eu estava aqui ouvindo a Dina falar, e aí eu lembrei, né? Tipo, a Dina estava falando sobre a gente anotar, né, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas qualidades. E aí eu fiquei pensando que se a gente não anota, a gente se esquece, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente esquece também o valor, né, dessas habilidades nossas, desses trabalhos nossos. Eu fico pensando, quando eu saí da indústria mesmo, como foi difícil eu me precificar, sabe? Precificar o meu trabalho, sabe? Aquilo que eu fazia dentro da confecção. O quanto que eu vou pagar isso por um freelance, né? Quanto que eu vou pagar isso para um amigo meu que está me pedindo um trabalho freela. Que aí a gente cai no que a Laís estava dizendo, né? Sobre essa questão da gente se diminuir, da gente não se potencializar, não acreditar no nosso trabalho. E aí aquele trabalho de formiguinha, né? A gente sempre tem que ter, acho que alguém também incentivando, falando, não, você vale isso. E aí eu fico lembrando o quanto é complexo isso, né? Porque existe muito esse discurso da gente se valorizar enquanto pessoas pretas, valorizar o nosso trabalho enquanto pessoa preta. E aí eu lembro de um episódio da temporada passada do Akane, Laís. Não sei se você lembra que a Cleo comentou sobre isso, que estavam comentando sobre a gente valorizar o trabalho de mãos pretas, mas quando a gente faz isso, quando a gente se empodera, quando a gente valoriza o nosso trabalho, as outras pessoas não valorizam e às vezes a gente acaba perdendo trabalho. E foi muito o que aconteceu comigo quando saí da indústria também, né? Porque quando eu me precifiquei, quando eu falei assim, não, eu valho isso, gente, acabaram meus clientes, sabe? Tipo, fiquei total sem cliente, porque tinha, sei lá, o fulaninho dali que fazia mais barato. Ai, complexo isso, difícil, né? A gente sempre sai no prejuízo, meu. Tudo que a Gina tava falando faz muito sentido pra mim, que a Verde falou faz muito sentido pra mim também. Quando eu cheguei em Floripa, tinha dois trampos, assim, pra mim, que era ou de trabalhar naquela empresa de lanche, vermelhinha e amarelinha, ou trabalhar na outra empresa do, do gênio, né, da lâmpada lá. E aí os salários eram horríveis, as duas redes de fast food, né? E os salários eram horríveis, assim, terríveis. Ou então trabalhar de vender roupa em shopping, sabe? Tipo, enfim, trabalhar de domingo a domingo, salário ruim, comissão. E aí eu pensei, cara, eu não vou fazer isso, assim, eu não vou trampar nesses lugares. Eu comecei a fazer beijinho brigadeiro e vender beijinho brigadeiro em tudo quanto era lugar, na rua, em ponto de ônibus, na UFSC, enfim, em qualquer lugar. E, tipo, era um trampo, assim, fazer os rolês, mas eu acabava tirando a mesma grana que eu ia tirar nesses outros lugares. E, assim, eu não tinha carteira assinada, né? E aí o lance do emprego remunerado com carteira assinada te dá outros direitos, né? De, enfim, ficar doente, né? E etc e tal. Mas era isso também, assim, era o lugar que esse trabalho não ia me dar, era justamente o tempo que eu precisava, né? Os horários que eu poderia vender o beijinho brigadeiro na hora que eu quisesse, quando eu pudesse, e no lugar onde eu estava querendo estudar também. Então, tipo, embora, né, assim, eu tivesse que
perder por um lado do lance da carteira assinada e tudo mais. Por outro lado, era uma coisa que viabilizava eu poder estudar e eu me reconheci muito no teu carrinho de pipoca, assim. Tipo, qualquer coisa eu vou vender beijinho e brigadeiro, sabe? Porque se for sobre me sustentar, é isso. Mas eu tô tentando lembrar horas, eu já pesquisei na internet, talvez a Verde vai me ajudar a lembrar também. Mas tem um autor que fala que não é só sobre dinheiro também, né? E eu fico vendo muito algumas questões assim de tipo, não é sobre dinheiro no sentido de que às vezes você pode não conseguir comprar um sapato, mas você pode, quer dizer, você pode não. Algumas pessoas não compram o sapato que elas vestem, nem a blusinha que elas vestem, nem pagam o show onde elas vão, nem pagam a entrada. Como que alguns status permite que nem tudo seja sobre dinheiro, né? Então, assim, algumas pessoas que são aquelas que mais têm dinheiro, muitas das coisas que elas têm, elas simplesmente não pagam por aquilo. Elas ganham. Enquanto a gente está aqui trampando pra caramba e não pode comprar aquilo que as pessoas ganham, sabe? E aí a galera fala, porque a galera não escolhe trabalhar e vai ser marginal. Mano, ser ladrão dá trabalho pra caramba, sabe? Tipo, é golpista. Mano, ser golpista, você saber dar um golpe, sei lá, no celular, é um trampo do caramba. Então, essas pessoas, elas têm saberes, elas têm conhecimento. O que elas não têm é a oportunidade, a gente poderia muito bem ter essas pessoas trabalhando para forjar tecnologia pesada para gente. Mas enquanto a gente não tiver dinheiro para essa galera forjar tecnologia pesada, essa galera vai dar o jeito de fazer o seu aqué, porque a gente precisa conseguir nosso aqué, sabe? A gente precisa fazer nosso dinheiro, seja como for. Nem todo mundo vai se dispor também a fazer beijinho e brigadeiro. Então, quais são os lugares de conquistar dinheiro que sobra pra gente, né? Polêmica, polêmica. Temas polêmicos. Tem que ter, né, gente? Dinheiro e polêmica não tem como não coexistirem. Mas, enfim, passando aqui por muitas coisas que vocês falaram, e foi incrível. Eu acho que a gente já está chegando ali no final, né? Vamos concluir. Teria muito mais assunto? Teríamos. Mas eu acho que tá na hora, né, gente? Talvez a gente marque aí um podcast 2, a sequência. Fica a dica aí. Mas eu acho que é isso. Esse tema serviu muito para a gente se empoderar sobre os nossos saberes, sobre compartilhar os nossos conhecimentos, sobre trazer temas não tão muito comentados e saber que a gente pode sim sonhar. E que quem define o nosso sonho tem que ser a gente, não a sociedade, não o racismo. Então, saber que somos todos maravilhosos, sim. Olha aí quanta gente maravilhosa, quanta coisa incrível que a gente trouxe em uma hora, talvez um pouco mais. Então, Dina, muito obrigada. E aí eu vou deixar aí vocês finalizarem como vocês quiserem, gente. Dina, muito obrigada por você vir com a gente, trocar com a gente, trazer diversas reflexões que, para variar, é sobre esse podcast que tem muito a dizer, né? Que a gente tem um tema, daqui a pouco a gente vai para outros lugares, e são lugares que são também de reflexão, porque quando a gente vai falar sobre negritude, a gente não consegue falar de uma coisa só, sem a gente falar de tudo que perpassa tudo isso, né? Então não é só dinheiro. A gente precisa sim se reconhecer enquanto negritude, enquanto potência, enquanto outras possibilidades, e tudo isso está interligado, não tem outra forma das coisas serem. Então, fica aqui o meu agradecimento. As minhas reflexões, elas ficarão cada vez maiores, né? E eu acho, sim, que a gente deve ter um episódio 2 sobre finanças,
sobre empoderamento financeiro, sobre tudo que a gente... Porque dinheiro é uma coisa que a gente precisa ter. A gente precisa ter, a gente precisa lidar com isso, e a gente precisa distribuir. Não distribuir na doação, mas distribuir entre os nossos, que a gente consiga fortalecer os nossos cada vez mais. Né? E é isso. Gente, muito obrigada. Temos vários episódios aí para ouvir, ou acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigada pela conversa de hoje. Falar, Dina. Tá. Gente, eu queria muito agradecer o convite de vocês, porque as pessoas... Eu gosto muito de falar sobre isso e trazer uma reflexão, assim, tipo, de entender a nossa experiência, sabe? A experiência de cada um de nós, assim, do como que isso se perpassa dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Porque a gente tem experiências completamente diferentes entre nós. E, às vezes, é dado um olhar muito único, assim, né? Dentro de uma visão tradicional eurocêntrica, né? E aí, eu começo sempre me apresentando falando da minha mãe, né? Porque ela é a minha maior referência para falar sobre dinheiro, e eu tenho uma meta de vida que finanças seja o assunto do almoço de domingo, para que a gente consiga entender que o dinheiro ele não é a centralidade das nossas relações, mas ele vai estar presente entre nós, de alguma forma. Então, eu preciso, mesmo que eu não tenha, eu preciso falar, mesmo que eu não saiba lidar, eu preciso falar, mesmo que eu esteja buscando, conquistando, tentando, né, no meu corre diário, eu preciso falar, né? E aí, esses tempos, numa palestra, me perguntaram, né, Dina, como que você vê a educação financeira, né? Como que tu vê a educação financeira no futuro? E aí eu falei, eu queria que todas as pessoas, todo mundo pudesse falar abertamente como, né, independente de profissão, independente de local de atuação, para a gente conseguir maximizar esse debate e fazer com que ele se tornasse cada vez mais acessível e possível entre nós, né? Porque aí a gente ia quebrar com muita coisa. Se a gente já é incrível, muitas vezes, sem ter, muitas vezes, as ferramentas para conseguir fazer a coisa girar, imagina se a gente tomasse a ferramenta e dissesse assim, sabe? Realmente, eu acho que o futuro ninguém nos segura. E a gente precisa acreditar cada vez mais nisso e acreditar em nós. Então, vocês me convidando para estar aqui, vocês também estão acreditando no meu trabalho. E, assim, obrigada por partilhar esse espaço e da escuta também. Estou disposta a esse episódio 2 aí. Eu amo cabecinhas balançando o tempo inteiro, porque a fala é muito perfeita, e aí todo mundo fica balançando a cabeça de sim, 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 sim. Amo quando isso é assim. Sim, eu queria que esses vídeos fossem divulgados, porque tem hora aqui que a gente fica vibrando, que a fala foi muito incrível. Eu amo. Cara, esse episódio, sério, tá ali num dos meus favoritos. Bitch better have my money. E assim, a gente não quer dar, quer distribuir, né? Não é sobre ser comunista de iPhone. A gente quer que todo mundo tenha iPhone, a gente quer que todo mundo tenha tênis bom, que todo mundo tenha uma boa comida no almoço de domingo, que tome o refrigerante que quiser tomar, né? Dê conta de pagar pelo refrigerante que quer pagar. E é isso, cara. A gente construiu esse país inteiro e a gente tem potência e capacidade de construir muito mais. E vamos girar esse dinheiro de preto, né? Entre galera trans, entre pessoa com deficiência, porque essa grana precisa sair de nós e voltar para nós. É sobre isso, Dina. Estou apaixonado. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Com certeza a gente bota muita fé no seu trampo e a gente quer aprender muito mais. E a gente vai ser rica! Gente, é tudo isso. Dina, obrigadíssima. Também faço da Carol minhas palavras. Acho que esse é um dos meus episódios favoritos.
dizer que se no passado, né, foi me tirado isso, essa possibilidade de pensar sobre o dinheiro, daqui para frente será diferente, dinheiro não será mais um tabu na minha vida, e a branquitude que lide com isso, que lide em terapia, porque eu vou aprender sim a dominar essa ferramenta chamada dinheiro daqui para frente. É isso, um beijo a todos, e um beijo especial hoje a Dinamara. Obrigadíssima, Dina. Beijos. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente!